Eu gosto de uma frase também atribuída a Lutero, ele diz: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Eu e você não precisamos conhecer os caminhos nem os processos, nós sabemos os resultados onde Ele vai nos levar. Adversidades que Deus permite não significa que Ele deixou de estar comprometido, nos amando, preocupando com cada um de nós, cuidando de cada um de nós. Olha, os amigos de Daniel foram lançados na fornalha de fogo por fidelidade a Deus. Não me parece um bom prêmio ou recompensa. E um dia eu vi um pregador: o fogo não queimou nada. Eu pensei, não é bem assim. A Bíblia diz que o fogo não queimou um fio de cabelo, eles não tinham cheiro de fumaça, não mudou as roupas, mas o fogo queimou uma coisa. Por 3 vezes a Bíblia enfatiza que os 3 foram lançados na fornalha amarrados. Mas o rei Nabucodonosor, surpreendido, olha e pergunta para aquela turma em volta que ganha para concordar com ele: nós não lançamos 3 homens amarrados no fogo? A turma diz: é verdade, rei. E diz: eu vejo 4 homens soltos. O fogo queimou as cordas que os prendiam, porque Deus tem o poder de usar as circunstâncias adversas para nos libertar das nossas próprias amarras, para nos fazer crescer e para garantir que não virou as costas num processo que pode ser doloroso. Ele manifesta sua presença. O 4º homem na fornalha é uma prova disso. E Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Faça chuva, faça sol, dia de eclipse. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. E o que eu e você precisamos é confiar. Por quê? Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Se tem alguém que pode acreditar na teoria da conspiração, é o crente. Tudo conspira em teu favor, não só porque você ama a Deus, mas porque você foi chamado segundo o propósito divino. O propósito não é apenas aquilo que Deus tem de forma geral para todos nós. Ele tem aspectos individuais do propósito. Nos chama alguns de nós para algumas coisas, outros para outras. E por causa do propósito, Deus diz: eu vou fazer tudo conspirar em teu favor. Ele começa a dar sonhos proféticos para José, dizendo: meu propósito é te levantar como um governante. Sua própria família se curvará diante da autoridade que eu vou lhe dar. José, na imaturidade, não administra bem a revelação, dá com a língua nos dentes, fala o que não precisa para quem não tem que ouvir. Seus irmãos ficam com inveja e simplesmente tentam puxar o seu tapete e o vendem como escravo, dizendo: vamos ver o que será dos seus sonhos. Lá no Egito, a Bíblia diz que ainda que como escravo, Deus era com ele, porque circunstâncias difíceis não significa que Deus nos abandonou. Ele cresce e prospera na casa de Potifar, mas porque é fiel a Deus, não aceita os convites e as propostas da mulher de Potifar para ir para a cama com ela. Ele injustamente é preso, agora ele vai para a cadeia. O cenário está parecendo pior do que o primeiro, mas a Bíblia diz: e o Senhor era com José. Porque as circunstâncias adversas não determinam se Deus está ou não está conosco. O que determina é a palavra e a declaração dele de que ele estaria conosco. Mas quando chega a hora certa, o José está na cara do gol, no timing perfeito para viver o plano de Deus. Por quê? Nosso destino profético não está na mão das pessoas, nem tampouco daquelas que nos odeiam ou querem nos sabotar. O nosso destino, o nosso propósito está na mão de um Deus que pode usar até aquilo que tentam contra nós para nos colocar no lugar certo, na hora certa, para viver o plano e o propósito de Deus. Quem está entendendo? Em Gênesis 45, dos versos 5 a 8, por 3 vezes, José repete para os seus irmãos: Deus me enviou adiante de vós para o Egito. Ele diz: não foi vocês que me venderam para cá, Deus me trouxe. Por 3 vezes ele diz: Deus trouxe. Isso pode levar alguns a concluir de forma equivocada que existe uma espécie de fatalismo, de predeterminismo arbitrário. Então essas pessoas não escolheram fazer o mal contra José. Deus determinou que assim fosse porque ele queria. Será que é isso que a Escritura nos ensina? Não. Porque a explicação bíblica vem do todo da Escritura e não de parte dela. Em Gênesis 50, 20, o mesmo José, falando com os mesmos irmãos, ele diz: vocês na verdade intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Ele diz: a parte de vocês eu não vou tirar a responsabilidade. Vocês tentaram me derrubar, vocês intentaram e planejaram o mal, mas Deus, para quem não há refúgio, tudo é reciclável, transformou a maldade de vocês em bem, porque eu sou fiel a Ele. Eu estou debaixo do propósito e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Agora, se Deus pode usar o ataque de pessoas que não estão te apoiando,
Você acredita mesmo que os ataques de Satanás fogem ao controle de Deus? Ele tem o poder de usar os mesmos ataques e transformá-los em verdadeiras sataneiras, armadilhas, que façam com que o diabo, no final do processo, chegue a uma conclusão junto conosco. Ele cooperou em vez de atrapalhar. Obviamente não estou falando daquilo que a Bíblia adverte, não dá lugar ao diabo. Alguns o diabo está agindo porque eles deram espaço e não era nada do que Deus queria. Mas há outros que não cederam espaço. E alguma permissão divina está te surpreendendo. Confie que qualquer permissão divina para uma ação satânica não é um abandono, é um gerenciamento da mente mais brilhante que ninguém desse universo jamais poderá entender ou acompanhar, mas que tem um compromisso de cuidado com cada um de nós. O que eu estou dizendo e compartilhando essas verdades bíblicas, porque entendê-las trouxe uma profunda mudança na minha relação com Deus, na minha jornada de fé. Em agosto de 93 eu tive um acidente de carro que não fosse uma intervenção divina teria sido fatal. E o crente dizer que foi milagre é uma coisa porque crente é empolgado. Mas quando médicos não cristãos começam a te atestar isso, mostrar todos os resultados dos exames e dizer quais seriam as implicações naturais, ficar te dizendo, teu santo é forte, alguém lá em cima vela por você, isso é milagre, é porque algo aconteceu. Mas sabe, esse acidente me deixou em crise, porque enquanto todo mundo falava dos milagres, eu ficava pensando comigo, milagre por milagre, já que Deus ia fazer eu não bati em ninguém, ninguém bateu em mim, eu estava na estrada, mas eu tive uma aquaplanagem e o carro caiu ribanceira abaixo. Eu tinha acabado de trocar de carro e pensei, estava de mudança de São Paulo para Curitiba. Falei, quando chegar lá faço o seguro. Até hoje não fiz, porque deu perda total naquele carro. Tudo que estava dentro do carro era toda a minha mudança, tudo que eu tinha. O Paraty, para quem lembra dos carros antigos, com o banco abaixado, tudo carregado até o teto. O que não se perdeu no acidente foi roubado enquanto era socorrido. Eu descubro que eu estou no hospital só com a roupa do corpo rasgada, ensanguentada e que eu não tenho mais nada. Paralelo a isso, várias outras áreas da minha vida resolveram desmoronar tudo de uma vez, como se eu tivesse ganhado o dom do para-raio. Tudo caía em cima de mim. E eu ficava dizendo para Deus, milagre por milagre, já que o Senhor ia fazer, eu não podia ter arrumado o carro na estrada. Em vez de deixar eu me arrebentar lá na ribanceira para depois dizer, salvei você, viu? Você não dava para fazer um milagre inteiro? Enquanto todo mundo estava empolgado, eu estava triste. Até porque eu dizia para Deus, cadê o seu cuidado? Cadê o seu amor? Cadê a sua proteção? Enquanto todo mundo estava olhando minha vida, tendo sido guardada, eu ficava olhando para as perdas materiais. Mas a dor não era o que é material. Era ler de forma equivocada naquilo que Deus não tinha sido um bom Deus. Que não tinha demonstrado amor e cuidado. E o pior é que Ele não dava satisfação de nada. E não foi por falta de pedir. Dizer, por favor, me diga o que está acontecendo. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de um bom debate, de uma boa discussão, no sentido de argumentação, não precisa ser de briga. No início do meu casamento, Deus me deu uma mulher muito meiga, muito doce, mas eu dizia para ela, se você me ama, discute comigo, porque eu não suporto o silêncio. E Deus não falava nada. Eu ameacei ele, falei que ia fazer greve no ministério, que ia parar, nada. 1 ano e 3 meses depois, esse acidente acabou trazendo mudança, eu deixei o ministério itinerante e fui para o pastorado. Depois de um tempo sendo provado à frente do pastorado, chegou o momento de ser reconhecido e ordenado. No dia da ordenação, eu e mais 2 colegas estamos recebendo oração em posição de mãos. E um dos pastores, na hora que impõe as mãos sobre mim para orar comigo, ele tem uma visão aberta de um anjo de Deus em pé ao meu lado. Ele viu o anjo como você está me vendo. Ele ouviu o anjo falar com ele como você está me ouvindo. E para encurtar a história, o anjo disse, diga para ele que o acidente de carro que ele teve no ano passado foi de fato, como ele diz nas orações dele, uma tentativa de Satanás. Porque eu dizia para Deus, você cuida do cão. O tempo todo na oração. Eu dizia, mas nós dois sabemos que o diabo só toca com permissão. Eu dizia para Deus, nós dois sabemos que ou é uma permissão humana ou uma divina. E nós dois sabemos que não fui eu que dei a permissão. Então está dizendo para ele, por que é que o Senhor daria? Eu fui fiel. Sabota o crente meia boca, não eu. E o anjo diz, diga para ele que, como ele diz nas orações, de fato foi Satanás. Porque Satanás o via como uma ameaça e queria pará-lo. Mas o anjo diz, diga para ele por que Deus o permitiu. Em agosto desse ano, isso completa 30 anos. E sabe o que é o curioso? Eu ainda tenho vergonha de contar essa história. O anjo diz, Satanás queria pará-lo porque o via como uma ameaça. Deus precisava pará-lo
para não perdê-lo. O ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser tratado e trabalhado por Deus. Era só uma questão de tempo. E o sucesso se transformaria em fracasso. Ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. Deus precisava pará-lo e decidiu usar essa circunstância. O Senhor vai segurá-lo nessa cidade por um tempo até tratar profundamente com ele, mas somente depois de muitos anos liberá-lo para voltar a correr e viajar não só ao Brasil, mas às nações. Mal sabia eu que esse castigo ia levar pelo menos uns 25 anos antes de voltar a fazer o que ele estava fazendo. Mas quando eu consegui entender o outro lado, a outra versão, a vergonha era enorme. Eu dizia para Deus: me perdoa. Eu estava aqui protestando, murmurando, reclamando da sua suposta falta de amor e cuidado, enquanto o Senhor estava cuidando de mim. Assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. É o que a Bíblia diz: não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Não é porque você não está vendo que Ele não está agindo. Mas eu descobri que Deus colocou diante do diabo uma sataneira. Ele doido para me destruir. Deus diz: vai que é tua. Pega o menino na estrada. E hoje, quando eu olho para trás, eu irônico e sarcasticamente falo pro cão: tu foi uma bênção na minha vida. E a vontade de dizer: mané, achou que ia me destruir e contribuiu com o processo. Quem está entendendo? Eu e você precisamos de um nível de compreensão que não importa o que estamos enfrentando. Deus falou comigo claramente depois disso. Eu te deixei entender o que aconteceu no acidente, porque eu quero que você proclame uma mensagem à minha igreja. Chame meus filhos a confiar em mim, mesmo quando eles não entendem o que está acontecendo. Leve-os a um lugar de confiança irrestrita. O Senhor diz: mas apesar de eu ter permitido que você entendesse o que aconteceu nesse acidente, para ajudar na didática do ensino, Ele falou: isso não significa que eu vou ficar te dando satisfação de tudo que eu estou fazendo na sua vida daqui para frente. Mas algo que eu aprendi é confiar, mesmo sem ver. Quando eu era garoto, eu me lembro de um poema que já foi muito popular no meio cristão. O poema ficou sendo conhecido mais pelo apelido do que pelo nome. O apelido é Pegadas na Areia. Se você não conhece, eu vou resumir a história. Ele fala de uma pessoa que via toda a história e trajetória da sua vida e percebia que Deus sempre esteve ao seu lado o tempo todo. Mas quando ele olhava para a trajetória da sua história, ele via que apesar de Deus ter andado com ele naquela areia da praia a maior parte do tempo, quando ele olhava para trás nos momentos mais difíceis, ele só via um par de pegadas. E a pergunta que fazia a Deus era: aonde o Senhor estava nos momentos mais difíceis? Porque o seu par de pegadas não estava ali. E a resposta de Deus era: o par de pegadas que sumiu não foi o meu, foram os seus. Eu estava te carregando no colo. Eu vi muito esse poema. Eu nem entendia porque as pessoas se emocionavam com ele, até entender tudo aquilo que eu passei, viver o que eu vivi, começar a entender a doutrina bíblica. Em momentos onde eu olho para trás e tenho a sensação de que Ele me abandonou, eu digo: essa não é a versão real. Não tem a menor chance dele te abandonar. E diz: eu estou contigo todos os dias, convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. E diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Quando Deus fala isso para Israel, Ele está dizendo: não é você que vai dizer que sabe o que eu penso. Quem sabe o que eu penso de vocês sou eu. Eu é que sei. E diz: são planos de bem, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eu creio que nessa noite Deus quer provocar nossa fé e confiança a um novo nível de resposta. E eu creio que Ele quer derramar de forma sobrenatural nesse lugar um bálsamo. Porque muitos de vocês estão com a dor entalada aí dentro, lutando para não sucumbir a nenhuma crise de fé, mas completamente perdidos no processo. Deus está dizendo: para de procurar entender o que não sabes agora, entenderás depois. Chegará um dia onde eu não sei se Deus vai dar explicação, se nós vamos entender automaticamente. Chegará um dia onde com certeza haverá entendimento. Mas até que esse dia chegue, a fé se apoia no caráter de Deus, e um Deus está acima de qualquer suspeita. Eu queria que você falasse com Deus por uns instantes e cresce que é uma provisão sobrenatural hoje, de um bálsamo para tocar essa dor aí dentro de você, que você sabe o que é. Espírito Santo, se o Senhor não agir, terá sido só uma palestra, no máximo motivacional.
Mas nós queremos no teu toque e clamamos pelo teu sopro de vida neste lugar, sobre cada um dos nossos irmãos e irmãs. Cumpre o teu propósito, o propósito pelo qual o Senhor tem liberado a tua palavra, e que a graça que acompanhe a ação do teu Espírito execute tudo aquilo que o Senhor intencionou. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém.